Vamos lá, né? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente, além, né, das questões de recursividade, a gente vai falar de estruturas de dados derivadas. O nome já é sugestivo, né? Derivadas, quer dizer, deriva de alguma coisa, de alguém, né? Então, pilhas, filas e matrizes esparsas. Então, são 3 estruturas, e aí vocês vão rever esse conceito também em estrutura de dados. Então, pilhas, filas e outras estruturas de dados, como árvores, né? Vocês têm árvore binária, árvore AVL e outros tipos, vocês ainda vão ver. A ideia desse assunto é só iniciar a discussão. Tá? Então, a priori, não seria, né, um assunto inicial, mas a gente resolve colocar exatamente para começar a entender que a partir de uma estrutura básica, que é lista, a gente pode derivar outras. E a matriz esparsa é exatamente a matriz a partir do uso de dicionários. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 conceitos hoje. Certo? Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de pilha. Então, pilha, conceitualmente, a gente entende, aí se a gente pensar numa pilha de prato, numa pilha de livro, então a gente pensa que eu coloco o primeiro embaixo, coloco o segundo, como tem nessa imagem, né? Coloco o primeiro, coloco o segundo, puxa aí é colocar, não é puxar, né? É no sentido inverso, é adicionar aqui. Então, eu coloco o primeiro, coloco o segundo, coloco o terceiro, e aí eu vou empilhando. Então, o primeiro que entra é o último que sai, tá? Então, por isso que tem aí LIFO, né? Que é o last in, o último que entra, tá? E é o primeiro, last in e first out, quer dizer, o primeiro que sai é o último que entrou. Então, quem vai sair por primeiro é o 6, né? Que foi o último que entrou. Depois sai o 5, depois sai o 4, depois sai o 3, depois sai o 2. Então, na verdade, a gente vai, né, implementar uma pilha a partir das estruturas que a linguagem oferece. Então, por isso que eu falo que é um conceito. Então, pilha é um conceito que em toda a linguagem a gente vai entender do mesmo jeito, né? Então, o primeiro que entrou vai ser o último que sai e o último que entrou é o primeiro que sai. Em Python, a gente pode criar pilhas a partir das listas. E é uma coisa relativamente simples, que talvez em outras linguagens, por exemplo, no C, trabalhar pilha usa muito mais recurso, eu digo, cognitivo, né, da gente, do aluno, de quem está trabalhando com ele, do que em Python, porque você tem que trabalhar com os ponteiros, e você que manipula o ponteiro diretamente. Então, se você tira o elemento da pilha, você tem que fazer aquele ponteiro que apontava para um espaço de memória, apontar para nulo, para vazio. E em Python, ele já abstrai isso para a gente. Então, é relativamente bem mais simples se comparado, né, por exemplo, ao C. Então, se a gente quer empilhar, que é o push, eu vou usar o append. Então, somente o append. Então, é um conhecimento que a gente já tinha. É um conhecimento prévio que a gente já tinha, porque a gente usou o append em lista. Se eu quero tirar, eu quero desempilhar, eu vou usar o pop, que também a gente já tinha visto, né? Então, o pop retira e o append coloca. Então, se eu quero criar essa pilha vazia, eu estou criando a lista vazia. Appendei o 10, então foi o primeiro que eu coloquei. Conceitualmente é o quê? O primeiro que eu coloco é o último que eu tiro, né? Coloquei o 10, coloquei o 6. Se eu dou pop e eu estou atribuindo a dado, a variável, ele vai tirar o último. Lembra que o pop, na lista, sem um parâmetro, ele tira o último. Então, ele vai mostrar para mim o 6. Foi o último que eu coloquei, foi o primeiro que eu tirei. Se eu dou um pop de novo, eu tiro o 10, que foi o anterior. Certo? Então, observem que é simples. Né? É um conceito que a gente precisa... É muito mais um conceito, já que a gente está trabalhando com lista, do que a própria manipulação. Então, se eu tenho esse exemplo aqui, descreva um programa de uma pilha de cartas de baralho que usa o C para empilhar, para colocar uma carta na pilha, o R para retirar uma carta da pilha e o P para parar. Vou colocar o código aqui, depois a gente testa esse código lá no Replit, tá?
Opa. Então, vou mostrar ele aqui, depois eu vou no Replit e mostro para vocês. Então, aqui a gente tem um menu pequenininho de colocar C para colocar, R para retirar e P para parar. Inclusive, aqui vai dar um problema se eu colocar o C maiúsculo. Então, a gente podia usar o A para transformar a letra em maiúscula, ou usar o OR para testar o C minúsculo e o C maiúsculo, e assim também para o R e para o P de parar. Então, se for C, que é colocar uma carta, eu leio qual é a carta que eu quero colocar. Certo? Então, eu li lá uma carta, 2, o 4, e aí eu apendo. Se eu quero retirar, eu dou só o pop e mostro com a carta que eu retirei. Certo? Se eu não consigo mais dar o pop, é porque não tem mais cartas empilhadas. É porque eu já não consigo mais retirar. E o P, que é para parar, a gente está dando um break, porque é um while true aqui, então eu estou com verdade até que é uma verdade constante até que a gente encerre, né? Então, a condição de parada é exatamente o P. Então, ou na condição de parada, a pilha pode estar vazia, quer dizer, eu retirei todas as cartas. Então, esse se not pilha significa se a pilha estiver vazia, se eu não tenho mais nada na minha lista. Claro que é uma pilha sendo implementada através de uma lista, né? Se tiver alguma carta, a gente vai imprimir e dar ao usuário essa opção. Ó, existem ainda cartas no baralho. Você quer parar mesmo? Então, se quiser parar, encerra. Se não, ele vai voltar para permitir novamente o giro, né? O giro e perguntar se quer ou não parar. Eu vou interromper para mostrar no Replit, depois eu volto. Então, a gente tem aqui, tá? O mesmo código que eu tinha lá. Comando, que é exatamente o comando do menu. Se for C, ele vai dar o append, que é essa linha 6. Se for retirar, é o pop, que é a linha 9, e mostra qual foi a carta que foi retirada. E se não tiver nenhuma carta, ele vai dar a informação de que não há carta. Se desejar parar, a primeira coisa é verificar se a pilha está vazia. Se a pilha estiver vazia, interrompe. Se não, pergunta se deseja mesmo parar, certo? Então, eu vou executar aqui esse slide 5, que é onde a gente estava. Então, eu quero colocar. Qual é a carta? 2, colocar de novo. 3, colocar 4. Então, se a gente colocou 2, 3, 4, a 2 foi a primeira. E a 4 está no topo. Então, se eu quero retirar, ele retirou a 4. Na execução, ele está mostrando, né, que retirou a 4. Se eu quero parar, ele dá a informação de que a pilha ainda tem carta, se eu quero parar mesmo ou não. Eu vou dizer que não, que eu quero retirar de novo. Ele vai retirar o 3. E aí, se eu desejar, vou colocar, né? Eu retirei o 4, retirei o 3, mas eu tenho a 2 ainda. Eu vou colocar agora a 5. Eu quero retirar, retirou a 5, eu quero retirar, retirou a 2. E se eu desejar retirar mais uma vez, ele vai dizer, olha, não tem cartas mais, que é exatamente aquele teste, que é esse teste aqui, de que a pilha não tem mais carta aqui. Quero retirar e que a pilha não tem mais carta. Então, se pilha, significa que há cartas, né? Se não pilha, é porque não tem cartas. É o verdade e falso, é o true. Então, se está empty, ele está vazio, tá certo? E not empty é não vazio, que é o inverso, que é o não 1. Ou que é o não 0, que é o 1, né? Deixa eu compartilhar o slide de novo aqui para vocês. Então, a gente falou da pilha, certo? Agora a gente vai falar da fila. De novo, é um conceito de uma estrutura que usa também a lista como recurso. Só que a fila, agora a gente tem, como analogia, vários exemplos do dia a dia, né? Uma fila de banco, né? Uma fila da cantina, enfim. Então, a gente tem o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, a gente tem a frente da fila,
e o fundo da fila. Então, a gente vai enfileirando e desenfileirando, né? Que é esse enquida e quick. Então, a gente vai enfileirando e desenfileirando. Usando também listas para simular. Então, o enfileirar, de novo, é o append. Só que agora, em vez da gente usar o pop puro, porque o pop puro ele pega o último, né? E a gente vai pegar o pop zero, que é exatamente pegar o primeiro, é a posição zero da lista. Então, de novo, observem, são os mesmos comandos append e pop, sendo usados com um sentido diferente agora. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Por isso que é o pop zero, porque é a primeira posição da lista. Então, para criar fila vazia, mesma coisa. Estou apendando 10, então ele vai para o início da fila. Estou apendando 6, ele vai para o final da fila. Então, se eu quero tirar o primeiro, eu vou dar pop 0. Então, eu vou guardar o 10, que foi o primeiro que entrou, é o primeiro que saiu. De novo, pop 0, o primeiro, o consecutivo, né, ao 10, que era o 6, ele agora ficou sendo o primeiro da fila, então eu mostro o 6 agora. E aí, com um exemplo próximo àquele que a gente viu, que a gente botou de colocar no baralho, a gente tem uma fila de atendimento, que eu uso o A para atender, o C para quando chegar alguém e o P para parar. Então, a gente tem um exemplo muito próximo àquilo, né? Então, a gente tem um menu com 3 opções, chegada, atendimento e parar. Então, cheguei à fila, eu entrei na fila. Atender, eu saí da fila, né? Eu desenfileirei e parar o programa. Então, se você vai incluir aquela pessoa que chegou, é o append. Então, eu peço o nome da pessoa, do cliente, e aí dei o append do nome do cliente na fila. Se for a gente vai verificar de novo se está vazio ou não. Se fila, tá, não está vazio, ele vai tirar o primeiro e guardar o nome. Então, nome igual a fila pop e printa o nome. Se não, minha fila está vazia, não há ninguém na fila. E o último, a última opção é o P, que é de parar. A gente vai verificar também para dar essa opção ao usuário, né? Se não fila, eu interrompo, porque a fila está vazia. Então, ele interrompe, a fila não vai dar nenhuma mensagem ao usuário, porque o usuário já desejou parar e a fila já foi toda atendida. Se não, a fila ainda tem clientes. E aí, a gente vai mostrar os nomes dos clientes na fila. Então, for nome em fila, como a fila é uma lista, então eu posso, né, iterar sobre ela, não tem problema nenhum. E eu estou imprimindo os nomes das pessoas que estão na fila e pergunto, deseja mesmo parar? Sim ou não? Se for sim, interrompe. E aí, esse else é exatamente o caso contrário, se não for nem C, nem A, nem P. E a gente volta a repetir, tá? Vamos novamente interromper aqui para a gente olhar no Replit como fica a execução. Tá, então a gente tem um código, que é o mesmo código que eu acabei de explicar, o da fila. Então, se for C, eu estou incluindo as pessoas na fila, então eu estou dando append. Se for A, eu estou retirando sempre a primeira, que é o pop 0. E se for P, ou eu encerro, ou eu mostro quais são as pessoas que estão ainda na fila e permito ele continuar ou não. Então, aqui o slide 9, nós vamos executar. Então, C para chegada, A para atender e P para parar. Então, cheguei, o cliente, Marcos, cheguei, José Carlos, e aí eu vou atender. Se eu tenho 2 pessoas na fila, quem chegou primeiro foi Marcos, então ele atendeu Marcos. Se eu quero parar, ele vai dizer, olha, José Carlos ainda está na fila, você quer parar? Eu vou dizer que não, eu vou incluir mais uma outra pessoa, Marta. Então, eu tenho José Carlos e Marta. Se eu for atender, primeiro é José Carlos, depois é Marta. Se eu for atender, não tem ninguém na fila. Então, eu vou parar, porque minha fila já foi, né, toda ela atendida. Então, gente, por enquanto, é como eu falei para vocês, são 2 conceitos que usam recursos que a gente já tinha visto, que é lista. O conceito de pilha e o conceito de fila. Agora a gente vai ver... Ah, peraí, ainda que eu não compartilhei de novo.
gente vai ver agora o outro conceito de matrizes esparsas, que a gente, nesse conceito novo, aqui tem um exercício, mas eu vou pular o exercício, vou deixar todos eles para o final, tá? Que é exatamente usar o conceito de matriz com dicionário. Então, a gente vai ver que tem algumas coisas... construir a matriz a partir de dicionário tem algumas vantagens, sobretudo de espaço, porque você não precisa alocar toda a matriz, por exemplo, né? Então, a gente pode, exatamente por isso, né, está sendo dito que é uma maneira mais eficiente, porque você tem a questão de não precisar ocupar todos os espaços da sua matriz. Então, se eu tenho uma representação de dicionário, eu posso usar tupla e dicionários simultaneamente para essa representação. A tupla vai ser uma tupla de linha e coluna. Lembrando que a tupla, né, a gente tem um par. Então, o primeiro valor vai ser minha linha e o segundo valor vai ser a coluna. E a gente vai adicionando elementos nas posições que eu desejo. Então, nessa matriz aqui, que tem de exemplo, a posição é 1, 1. Então, eu digo, olha, na posição 1, 1, óbvio que é uma simulação de matriz a partir de dicionário, né? Por isso que a gente chama de matriz esparsa, porque você pode alocar, não necessariamente posições sequenciadas, né? Posições uma após a outra da matriz. Então, eu tenho posição 1, 1, contém o valor 2. A posição 1, 2 contém o valor 4. Que a posição 2, 1 contém o valor 7, a posição 2, 2 contém o valor 9. Certo? Então, eu estou com a matriz de 2 linhas e 2 colunas, né? 2 por 2. Se eu quero mostrar o valor da posição, eu vou dizer exatamente a mesma coisa como a gente fazia com o dicionário, que é o nome do dicionário e o nome da chave dentro dos colchetes. Como a minha chave agora é uma tupla, então dentro do colchete eu estou usando a tupla. Por isso que tem colchete, parênteses, 2, 1. Né? Porque 2, 1 é exatamente a chave de acesso àquela posição. Então, ele vai mostrar o 7, que é o valor dessa chave. 2, 2, ele vai mostrar o 9. Se eu quero alterar o valor da forma semelhante como a gente tinha visto em dicionário. Matriz 2, 2, posição 2, né? Naquele índice lá da tupla 2, 2, eu estou alterando para 15. E se eu pedir novamente para mostrar, ele já vai mostrar o valor alterado, que é o valor 15 daquela posição. A gente pode também alterar o valor, não diretamente com a constante, mas a partir da leitura de um dado que o usuário deseje. Então, eu posso alterar o valor da posição 1, 1, lendo um valor inteiro para aquela posição. E aí, vou imprimir também o valor que foi digitado. Então, essa é uma possibilidade. E aí, como é que a gente implementa, né? Como é que a gente pode implementar isso usando o dicionário? Então, a gente tem aqui 3 dicionários, A, B, C, e aí eu tenho a repetição, vai de 1 a 3 e vai de 1 a 4, se eu quero preencher toda a matriz de 3 por 4. E aí eu estou pedindo, ó, digite o elemento da matriz tal, tal. Então, vai aparecer, digite o elemento 1, 1 da matriz. Então, nessa posição, que é 0, 0, a gente vai ler. Então, ele vai preencher toda a matriz, 3 por 4, só que agora não usando aquele recurso do append na linha, para depois apendar a matriz. Então, a gente está usando o recurso da tupla e o recurso do dicionário. A mesma coisa no outro for, no segundo conjunto do for, que é para preencher a matriz B. Esse exemplo é aquela soma de matrizes que a gente fez, né? Lembra? Soma de mesma posição de elementos em 2 matrizes para gerar uma terceira matriz. Só que agora usando o dicionário como recurso. Então, a gente tem o IJ, e aí C de IJ vai ser o A de IJ mais o B de IJ. Gera para a gente uma sensação de que a gente está manipulando, né, de verdade posições, porque a gente está trabalhando com o IJ, que são as posições guardadas na tupla. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, aqui são 3 dicionários que vão se comportar como matrizes, né? Tem o dicionário, separar aqui. Então, aqui é a matriz A,
matriz A, a gente tem aqui a leitura da matriz B, e a gente tem aqui a confecção, né, a composição da matriz C, certo? A gente está construindo a matriz C. Troca aqui. Então, digite o elemento 1, 1 da matriz A. 1, 1 porque o I e o J eram 0, 0. O I e o J aqui são 0, 0, então a gente está botando mais 1, ele fica 1, 1, né? Então, a gente vai digitar os valores. Eu vou colocar toda essa matriz preenchida com 1. Então, posição 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Porque a gente é uma matriz de 2 por 2. E agora a gente está preenchendo a matriz B, que é essa daqui. Eu vou preencher com números 2 também, tá? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. E a matriz resultante, que é a matriz C, que a gente está dando um espaço aqui, né? 5 espaços, além desse espaço final. E para finalizar cada linha, a gente está finalizando, né, com espaço. E para finalizar cada linha, não, desculpa, gente. Entre os elementos, né? Aqui é entre os elementos, porque é na mesma linha. Por isso que a gente consegue botar os dois na mesma linha. E depois a gente está dando um print para pular a linha. Exatamente para mostrar a próxima linha. Então, essa vantagem, a vantagem de usar, né, o dicionário simulando uma matriz, é exatamente essa não necessidade de alocar todos os espaços. Então, se eu tenho uma matriz 200 por 100, e por enquanto eu só tenho um valor, que é o valor da posição 15 e 20, eu, a priori, não criei todas as posições, né? Então, eu estou apenas aqui com a posição 15 e 20, 15 e 25, linha 15, coluna 25, com o valor 32. Então, se eu quiser printar, ele vai mostrar aqui para mim esse valor 15, da linha 15 e da posição 25. Claro que se eu desejar printar, né, uma chave que não existe, começa 38, lembra que isso é uma coisa que a gente viu lá em matriz, né? E na própria lista, que a gente pode usar o get para pegar o valor. Então, se eu faço um get 1525,0, ele ou mostra se existir, ou mostra o zero, caso não exista. Então, nessa primeira situação aqui, como já existe definido, né, a posição 1525, ele mostra o 32. No segundo, que é o 38, não existe, ele vai mostrar o zero, certo? E a outra vantagem, além dessa questão do espaço, é que a gente não precisa começar com zero necessariamente, né? Então, a gente pode começar com 1, como a gente viu, com 2, 2. A gente pode começar com zero ou não, diferentemente das matrizes usando listas, como a gente fez anteriormente. E o último exemplo é exatamente assim, simular o uso desse dicionário como uma matriz esparsa, usando o dicionário dentro de uma matriz, né? Não, o inverso, né, gente? Usando o dicionário como recurso para construir a matriz, para a gente falar da reserva de teatro. Então, a gente considera que as filas são letras de A a Z, e cada cadeira é numérica. Então, A1 é a fila A na cadeira 1. Então, a gente está simulando uma reserva de um teatro a partir desse dicionário. Então, a gente tem aqui, primeira fila A, última fila Z, e eu tenho a possibilidade de 40 cadeiras. E eu tenho um dicionário que vai simular essa matriz booleana de lugares do teatro, reservados e não reservados. Tá? A gente está usando uma variável aqui para continuar o loop, se deseja continuar ou não. Pode ser outra estratégia também, né? Então, eu começo com continuar S. Então, se continuar for S maiúsculo, minúsculo ou maiúsculo, a gente continua a repetição. Então, aqui a gente está lendo qual é a fila. Então, a pessoa vai ter que colocar entre A e Z a fila que ela deseja. Vai ter que colocar um valor numérico para a cadeira, também desejada. E a gente vai tentar reservar. Na reserva, a gente está usando o get para evitar aquela questão, né, de não encontrar. Nesse caso da reserva, se ele encontra, é porque já está reservado. Se ele não encontra, é porque ele pode reservar, né? Então, a gente tem aqui get
qual é a fila desejada, que é essa reserva fila, qual é a cadeira desejada, tá? E aí, false. Falso quer dizer, ele não encontra esse lugar aqui, ele coloca, se ele não encontra na matriz, ele coloca falso, tá? Se ele conseguiu reservar, então, desculpa, se ele não conseguiu reservar, ele diz que o lugar já está reservado. E aí, se ele consegue reservar, ele vai colocar true naquela reserva, tá? Naquela fila e naquela cadeira. E aí a gente coloca que a reserva foi realizada e pergunta se quer fazer uma nova reserva. Desejando fazer uma nova reserva, ele volta para o loop, vai perguntar novamente qual é a fila, que é uma letra de A a Z, qual é a cadeira, que é numérica, e ele vai tentar verificar se já existe uma reserva. Se existir uma reserva, ele não faz. Se não existir, ele vai permitir, tá? Ele devolve o falso, ele permite que você faça essa reserva aqui, né? Porque se for falso, ele entra no else e ele vai colocar true na matriz. Então, essa matriz, ela vai ser um conjunto de tupla booleano. Então, vai ter qual é a cadeira e número, qual é a fila e a cadeira, que é uma string, um caractere e um número, e depois o booleano dizendo se é true ou false, né? Se está reservado ou não. E aí a gente finaliza. Deixa eu mostrar a execução. Então, aqui é o mesmo código. A única coisa que eu mudei foi esse finalzinho aqui, porque no código lá não estava mostrando as cadeiras reservadas, né? Então, aqui eu fiz um print de duas formas. Ou printando o dicionário inteiro, para a gente ver a tupla e o valor booleano, ou percorrendo o dicionário. Então, eu fiz um for, fila, cadeira em lugares, itens. Então, a gente pega o primeiro valor, tá? Do nosso dicionário, e o segundo valor do dicionário. O primeiro valor do dicionário vai ser a fila, que é um caractere, e o segundo valor vai ser um numérico. E aí, se a gente... Só que a fila, na verdade, a cadeira no dicionário... Desculpa, acho que eu falei errado aqui. Né? A fila é o conjunto, né? A tupla. E a cadeira é true ou false, se está reservado ou não. Então, se está reservado, eu posso ou imprimir a cadeira diretamente, que é true, ou a gente pode imprimir um valor, uma string. Então, eu fiz das duas formas aqui para mostrar para vocês. Vamos executar aqui primeiro. Aquele nome não está nem legal, cadeira ali, porque na verdade não é cadeira, é reserva. Eu botei cadeira, mas o nome não está legal, não. Ah, não, é 15, peraí. Então, eu vou fazer uma reserva para a fila A, cadeira 1. Eu quero uma nova reserva, sim. Fila B, cadeira 1 também. E aí eu vou botar para a fila B, cadeira 2. E para a fila G, cadeira 7. Ô, gente, eu fiz errado ali, mas ele vai ficar daquele jeito ali. Ele vai ficar, porque como ele está recebendo string, ele vai aceitar o G7, né? Nova reserva, não. A gente podia, inclusive, validar isso, né? Para receber apenas letras e não uma string maior. Só os caracteres que eu não validei isso, não. Nova reserva, não. Então, como é que a gente está imprimindo aqui? Essa primeira impressão, esse print lugares, ele imprime, ele traz para a gente isso aqui. Certo? Ele traz qual é a tupla, e a tupla corresponde à chave do dicionário, e essa tupla é formada pela fila e pela cadeira. E qual é o valor? Então, ele guarda apenas os lugares reservados, que eu acho que foi uma coisa que eu falei também de forma equivocada. Ele não guarda true ou false. Ele tenta reservar
Se não existe reserva, ele bota falso inicialmente, mas depois ele troca para true. Por isso que só vai guardar os trues aqui. Ele verifica aqui, ó, se está reservado ou não. Se não tiver reservado, ele coloca falso. Ele entrega falso, mas ele entrega falso como resposta, certo? Depois, a gente está colocando true aqui. Então, ele está guardando apenas os valores das alocações. Esse print aqui, print da linha 22, print fila e cadeira, está imprimindo a tupla e o true. Por isso que eu falei que esse nome cadeira aqui não está legal, não. Na verdade, isso aqui é a reserva, se é sim ou não, certo? Então, é esses prints que tem true aqui. E esse print da linha 23 foi essa alteração que eu fiz, que eu botei se cadeira fosse verdadeiro, reserva é reservado. Então, aqui eu estou mandando escrever a palavra reservado. A1, reservado. B1, reservado. B2, reservado. E G7, reservado. Nós terminamos o slide, o que a gente precisava falar. O que a gente tem agora são exercícios. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer hoje. E também eu não queria me alongar para além do horário que a gente tinha combinado de terminar, né? Dar os 10 minutinhos e terminar 3h15 para não ficar muito cansativo. Deixa eu só mostrar os exercícios para vocês. Então, a gente tem um conjunto de 5 exercícios. Cadê, gente? A gente tem esses 2 exercícios. Por enquanto, a gente não vai usar o desenvolvimento dirigido a testes, embora a gente já tenha falado um pouco do try except, a gente já tenha falado um pouco do assert. A gente não vai fazer isso aqui por enquanto, certo? Porque não foi um conteúdo, efetivamente. A gente trabalhou assim em uma das aulas, mas a gente ainda vai ter uma aula só para isso. Então, a gente vai trabalhar, embora também a gente não tenha trabalhado com string, com fatiamento de string, a ideia não é essa ainda. É pegar uma string e transformar a string numa lista, ele vai particionar em vários caracteres, e aí você consegue fazer a validação. É para trabalhar com lista mesmo. Para trabalhar com lista, com essa ideia de pilha. Para resolver o problema, você deve usar uma pilha de caracteres. Então, a gente vai quebrar a string em pedaços, né? Cada letra vai ocupar uma parte da pilha. E, a partir disso, a gente vai dizer se ela é ou não uma palíndrome. Ok? E aqui está dizendo, né, o que é uma palíndrome, enfim, o que não é. Aí tem esse outro exercício também, que é para simular uma pista de decolagem de aviões usando fila. Então, o primeiro é para simular o uso da pilha. O segundo é para simular o uso de fila. Depois a gente tem aqui, no final dos slides, mais 3 exercícios de matrizes esparsas. Matrizes, ei, Jesus! Matrizes com dicionário. Mas esses três exercícios aqui, que é usar dicionários para implementar matriz. Então, a gente tem aqui para ler um número e uma matriz 4x4 e obter a segunda matriz. Na verdade, a gente já fez esse exercício, mas a gente fez esse exercício usando a matriz daquela forma como a gente implementou antes, criando uma linha, depois appendando a linha à matriz, que é uma lista de lista, né? Então, provavelmente essas 3 questões eu acho que são iguais. Elas são exatamente aquelas mesmas 3 questões que a gente viu, só que agora para implementar dessa segunda forma. Então, a gente tem 3 questões de dicionário. Vou interromper. A gente tem 3 questões de dicionário, 2 questões uma de pilha e uma de fila. A gente tem essa de recursividade, que Joaci alertou, né, de que a gente estava fazendo a interpretação errada, que é aquela de... Joaci colocou, né? Mostrar os N ímpares. Os N primeiros ímpares, uma coisa assim, né? Que está aqui, que a gente vai fazer. E tem uma outra questão que eu vou pedir para vocês fazerem. Então, assim, ao todo serão 7 questões.